Fala pessoal que acompanha o Glorificast, estamos aqui para mais um episódio. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Pedro. Eu sou a Maísa. E hoje nós falaremos sobre o tema Unidade e Crescimento para a Glória de Deus. E o nosso convidado é o nosso pastor Clarismundo. Pastor, caso alguém não te conheça, se apresente novamente para o nosso público, por gentileza. A paz do Senhor a todos. Sou o pastor Clarismundo, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Mauá. E, para quem não me conhece, sou casado com a Vilma, tenho 2 filhos, Wesley e Wellington. Estamos aqui há 7 anos, vamos completar 8 anos na direção da igreja. E é um prazer estar aqui participando com vocês. Pastor, o tema dos 70 anos, que a nossa igreja completa em 2025, foi escolhido como Unidade e Crescimento para a Glória de Deus. E a gente gostaria de saber como que surgiu esse tema. Bom, eu tenho lido bastante os evangelhos, especialmente o que Jesus falou. E a gente, quando faz uma análise bem detalhada de tudo que Jesus falou, e que a gente percebe que o grande desejo dele, que está expresso lá assim, com bastante intensidade em João, Evangelho de João, capítulo 17, é que a igreja seja unida, é que a igreja seja eles sejam que eles sejam perfeitos em unidade. Então, a partir dessas leituras dos evangelhos, eu entendi que se nós não tivermos unidade, dificilmente teremos crescimento, porque a unidade da igreja, ela faz com que a igreja seja forte, com que a igreja avance. E existe um texto bíblico também, quando o povo começou a construir a Torre de Babel, que é um texto que eu uso bastante com os nossos irmãos, e a torre começou a evoluir, a construção da torre, e Deus desce para conferir o que estava acontecendo, e ele diz o seguinte, são palavras de Deus, o povo é um, só tem uma língua, não há o que eles projetando não possa fazer. Então a unidade, ela consegue produzir uma força muito poderosa, que se nós fizermos a somatória dessa força individualmente, não vai ser a mesma. Então, tendo em vista isso, eu escolhi para os 70 anos que nós precisamos resgatar a unidade da igreja, porque ao longo dos anos, de alguma forma, talvez comente um pouco sobre isso, a gente vai perdendo essa unidade em função do crescimento, da organização, da estruturação da igreja. Às vezes a gente esquece que tudo tem que ser feito observando a manutenção da unidade da igreja. Então é só para relembrar a igreja, temos que voltar à unidade. Perfeito. E até pelo que o senhor citou sobre essas passagens bíblicas, o quanto você diria que essa unidade ela impacta e vai impactar mais no crescimento da igreja? Olha, eu acredito que sem unidade não tem crescimento, E isso eu utilizo o próprio texto bíblico, Que Jesus disse, por exemplo, em João, que eu vou citar bastante aqui, 17, 23, ele fala assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então a unidade leva ao mundo o conhecimento de Cristo. Uma igreja que não tem unidade, ela não consegue demonstrar esse Cristo, esse amor de Cristo, essa comunhão que Cristo estabeleceu na sua igreja como um corpo. Então, eu entendo como crescimento da igreja o ganho de almas. Hoje nós temos muito movimento de pessoas na igreja. O que acontece? A igreja, por exemplo, se você observar a sede, ela está bem lotada. Mas se nós avaliarmos com bastante cuidado, são pessoas que vêm de outra igreja, são pessoas que vêm de congregação, pessoas que se converteram porque ouviram o Evangelho pela primeira vez, porque entenderam o Evangelho, são poucas. Porque, às vezes, nós estamos tão preocupados com a organização, com a estruturação da igreja, com resultados administrativos, às vezes, com performances da igreja, e a gente se esquece que o crescimento da igreja se dá com almas salvas. E a única forma de fazer isso é com unidade.
O povo tem que enxergar, o mundo tem que enxergar. E Jesus deixou isso claro, que a nossa perfeita unidade mostra ao mundo quem de fato é Jesus. Né? Hoje nós temos muitos problemas aí de divisões de igrejas, problemas de conflitos, de debates. As igrejas estão preocupadas com debates, com conhecimentos teológicos, com quem tem razão, quem não tem razão. Para a pessoa que está lá fora, que de fato precisa ser alcançada, ela não está preocupada com isso. Ela só quer ser salva. Ela só quer achar alguém que diga para ela como ter os seus pecados perdoados, como ter paz com Deus, como ser integrada à igreja que vai ser arrebatada. Então a igreja, em função do seu autoconhecimento hoje, a igreja se elitizou bastante, tem muitos mestres, muitos doutores, acaba que nós formamos assim, uma concorrência de quem está certo, quem está errado, quem sabe mais, quem sabe menos, qual a interpretação é a correta, qual a errada. Não estou dizendo que nós não tenhamos que estudar, que temos que nos aprofundar, mas isso cabe às escolas, à escola dominical, aos cursos de teologia. É um trabalho interno de conhecimento, de aprofundamento da igreja. Mas se isso aí estiver causando a divisão, a separação da igreja, tem que ser repensado, né? Porque aqueles que focam na alma que precisa ser alcançadas, não tem tempo para discutir, não tem tempo para debate, não tem tempo para muita coisa não. Né? Porque são muitas vidas para serem alcançadas. E a gente está muito preocupado em provar quem tem e quem não tem razão às vezes. E falando nisso, pastor, você acha que a gente aqui está falando sobre a unidade de crescimento, especificamente aqui da nossa igreja, certo? Mas mudando, indo para outro caminho, qual que você acha a importância de unidade, tipo, até com outras denominações? Você acha que isso influencia alguma coisa ou não? Precisa tomar cuidado assim. Eu digo assim, a igreja, ela é tipo famílias, né? Cada casa tem as suas regras, tem a sua forma de conduzir, de administrar a sua casa. Não significa que está certo e está errado. Significa que a sua casa, se for na sua casa, eu tenho que me adaptar às suas regras. Não posso chegar lá e pôr a minha regra da minha casa. É a sua casa. Como assim? Agora, isso não significa que estamos inimigos ou que estamos concorrendo. Significa que a sua casa é a sua casa, a minha casa é a minha casa. Cada um estabeleceu lá a sua forma de conviver, de tratar as coisas e trata daquela forma. As igrejas são a mesma coisa. As igrejas, se elas estivessem preocupadas em ganhar almas para o reino de Deus, de fato, talvez não tivesse tanto problema quem está certo e quem está errado. Porque estaríamos todos em busca de almas, né? O que acontece hoje é um grande movimento de pessoas. Então alguém abre uma igreja e diz para outra igreja, olha, vem para cá que aqui é melhor. Então esse é o problema que ocorre quando a gente considera a igreja no geral, né? Ou alguém vê uma igreja com problema e em vez de talvez um líder evangélico lá e ajudar aquele pastor vou te ajudar aí para você recuperar. Não, ele abre uma outra igreja, quem não tiver contente aí pode ir para cá. Então isso aí não agrega nada para o reino de Deus. Cria só uma confusão, cria um debate, cria uma concorrência. A igreja que de fato contribui com o reino de Deus é aquela que ganha almas. Aí, não importa qual a denominação seja, não estou falando de denominação, qualquer igreja que esteja voltada para ganhar almas, que seja evangélica, que pregue de fato Cristo como Senhor e Salvador, e pregue esse evangelho para quem não conhece esse evangelho, está preocupado com isso, ela está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Nós temos que contribuir, cada igreja vai contribuir para o reino de Deus da sua maneira, da sua forma, né? Com a sua cultura, com o seu jeitão de ser. Cada um vai ter que contribuir com o crescimento do reino de Deus, né? E essa é a nossa preocupação, porque dentro da nossa própria igreja existe um grande movimento de congregações. Alguém sai troca o pastor na congregação, alguém não gosta, vai para outra congregação. Aí o outro pastor fica contente que encheu a igreja agora, graças a Deus a igreja está... Mas não mudou nada. Do reino de Deus não mudou nada. Simplesmente saiu daqui e foi para cá. Então a gente quer mostrar para os irmãos, mostrar para a igreja, que esse movimento não contribui com nada. O que contribui é, em vez de nós nos preocuparmos em ir para de uma igreja para outra, trazer a pessoa que precisa ouvir o evangelho para ouvir o evangelho na igreja, né? Encher a igreja de pessoas não crentes. É isso que nós queremos.
E é isso que a gente tenta, vamos tentar trabalhar com esse tema no ano 2025. E pastor, o que o senhor falou até me lembrou a questão de um escritor que é o C.S. Lewis, no livro que ele escreve sobre o cristianismo puro e simples. Ele fala justamente sobre essa questão de das pessoas cristãs, elas estão mais preocupadas em debaterem teologias, correntes teológicas, do que realmente falar assim, não, a gente acredita em Cristo, vamos pregar a salvação para as pessoas. E esse problema é até hoje. Olha que ele escreveu isso há muito tempo, mas é um problema que existe há muito tempo e permanece até hoje. E a gente esquece do objetivo, que é ganhar almas, né, para o reino de Deus. Então, talvez hoje isso aconteça com mais intensidade, porque existe mais pessoas, a igreja está mais, tem mais conhecimento. Isso é muito bom, tem mais conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que ser utilizado para preparar pessoas para ir pregar para o não crente. Hoje, eu analisando de uma forma bem ampla, assim, as nossas pregações são para os crentes. E muitas pessoas, às vezes, estão muito preocupadas em mostrar o conhecimento que têm para os crentes. Então, nós temos pouquíssimas pessoas que vêm ouvir o Evangelho na igreja, porque os crentes não estão preocupados em trazer essas pessoas. Talvez porque a mensagem não é para essas pessoas. Né? Então, e a mensagem para as pessoas é uma mensagem muito simples, que é a mensagem que ela tem que entender. Que Jesus salva, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi crucificado, ressuscitou, foi ascendendo aos céus, vai voltar para buscar a igreja. O que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta tem que ser dada igual foi dada para o carcereiro lá de Filipos, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Uma mensagem muito simples. Só que pregar essa mensagem simples na igreja hoje, as pessoas têm medo, porque é tanto teólogo avaliando a sua mensagem que você está pregando, que você precisa achar alguma coisa nova, achar alguma novidade, uma interpretação nova, uma coisa que ninguém nunca pregou, para poder pregar, porque aí sim você se sente, olha, alguém importante na igreja. É que nem o senhor comentou no último culto, né? As pessoas, ela tá preocupada com o que eles vão achar deles, né? Tipo, que às vezes eles falam algumas coisas que nem os próprios crentes entendem o que ele tá falando, né? Porque, isso, exatamente, então, isso tem que acontecer. Tem as escolas, a igreja tem que ter isso aí. Agora, quando a gente olha para o pecador, o culto que é falado, que é dirigido para o pecador, a mensagem é simples. Eu até ouvi há poucos dias atrás um pastor falando pedindo para os pastores não repetir mensagem. Olha, quem prega para o pecador, é impossível não repetir a mensagem, porque é a mesma mensagem. Por que não pode repetir mensagem? Eles pensam assim, porque você está pregando para os crentes. Então, quando você chegar, você prega para o crente aquela mensagem, quando você vai pegar de novo, ele fala assim, eu já ouvi, isso eu já sei. Porque nós estamos pregando para eles. Agora, a igreja que está pregando para o pecador, ela vai repetir a mensagem. Talvez seja a ela é única, né? Exatamente. Ele vai pegar de uma forma, de outra forma, cada um vai pregar do seu jeito, utilizando palavras diferentes, utilizando analogias diferentes, etc, etc. Mas é a mesma mensagem. Então, essa vergonha de pregar a mesma mensagem no culto de domingo, ela acontece exatamente por isso, porque quando você é convidado para pregar, você já começa a caçar alguma coisa que ninguém nunca pregou, porque você está preocupado em pregar para os teólogos da igreja, para as pessoas que estão te avaliando. É como se você estivesse num programa em que existe ali uma plateia ali te avaliando, se a tua mensagem é boa, é ruim, se você está certo ou está errado, e com isso a gente vai conduzindo a igreja para chegar no debate, é o que nós estamos vendo hoje na internet, os pastores, debates teológicos. E as pessoas que não são crentes, que nunca ouviram, elas vão ver isso aí e falar assim, mas se eles não se entendem, entendeu? Então, quando Jesus pede, vê só, eu chamo a atenção para a preocupação de Jesus. A impressão, quando você lê o texto de João 17, você vê que ele está preocupadíssimo. Senhor, preserva a unidade deles. Porque ele sabe, e o inimigo sabe também, que para destruir a igreja,
é só quebrar a unidade dela. Aí ela perde o seu foco, o foco muda, o foco é a competição interna, as almas vão ficar sendo perdidas. Agora, quando a igreja ela esquece o debate interno e ela se preocupa em levar a mensagem, por simples que seja, para o pecador, aí você entra num campo de batalha que o diabo vai ter que vai se preocupar. Entendeu? A Igreja Assembleia de Deus, ela cresceu assim. Hoje nós temos um projeto, estamos fazendo um projeto aqui de discipulado, que é exatamente isso, é cada um ser um discipulador. Cada crente da igreja ser um discipulador. E a igreja, parece uma coisa nova, mas não é. Hoje talvez tenha uma metodologia bem elaborada, mas não é uma coisa nova. A Assembleia de Deus cresceu assim. A Assembleia de Deus, uma pessoa se convertia, no outro dia a esposa levava o marido para a igreja, levava o primo, levava o tio, elas tinham aquela preocupação de levar aquela mensagem para pessoas que ainda não conheciam. E ela, com aquela simplicidade dela, porque ela não tinha nenhum estudo teológico ainda, ela levava o que ela recebeu de experiência. Ela tinha preocupação de levar. E essa mensagem simples, mas que foi experimentada por aquela pessoa, levava a família inteira. A minha família, assim, eu tenho experiência disso. Meu tio se converteu primeiro, depois levou a minha mãe para a igreja, aí meu pai não aceitava, ficou uns 4, 5 anos naquela briga dedicada, depois ele se converteu, e foi a família inteira. Hoje, aqui, de um tio meu que se converteu, a família inteira hoje praticamente é evangélica, está na igreja. Porque ele não tinha preocupação de debater nada, ele levava, ele tinha certeza daquilo. Ó, Jesus me salvou, eu aceitei a Jesus, estou com meus pecados perdoados, tenho certeza da minha salvação, você precisa ter isso. E ponto final, essa era a mensagem. Pastor, e pensando em unidade, como que as lideranças gerais, os pastores, e as lideranças dos departamentos podem influenciar nessa unidade da igreja? É uma luta. Porque com o crescimento da igreja, a gente teve que departamentalizar a igreja. É uma necessidade. Né? É muito bom, só que a partir de um determinado momento, a gente precisa tomar cuidado para essa departamentalização da igreja não começar a afetar essa unidade. Porque aí começa a concorrência, né, dentro da igreja. Existe a igreja, nós vemos aqui, por exemplo, a igreja está crescendo, tem seus departamentos, e nós temos um problema muito sério das pessoas utilizar os recursos, né, que são concorrentes, né, os recursos que todo mundo tem que utilizar. E aí alguém, eu quero tal horário, né? Não, eu já marquei tal horário. Isso acontece. Esse monte de departamentos e agendas que a gente vai carregando na igreja, acaba que começa a criar uma certa concorrência da igreja. O departamento que vai participar da liturgia do culto, o departamento que não vai, o cantor que vai cantar, o cantor que não vai. Então, ter a consciência de que eu tenho que dar a minha contribuição para o crescimento da igreja, isso aí ajuda, se tiver essa consciência. O problema é que hoje a nossa vaidade muitas vezes não deixa ter essa consciência. Não, eu quero que o meu departamento. Então, quando você faz um culto, por exemplo, de jovens, só vem os jovens, porque é o departamento de jovens. Meu departamento infantil não participa porque não é meu departamento. Meu departamento de senhoras não participa porque não é meu departamento. Há alguns anos atrás, quando tinha qualquer culto na igreja, a família ia para a igreja. Era o culto de jovens, os jovens iam participar da liturgia, tudo, mas aí a família ia para a igreja. Então essa unidade era muito mais tranquila. Hoje, departamentalizamos demais pelo próprio crescimento da igreja, e a gente precisa tomar cuidado para essa departamentalização não criar uma concorrência da igreja e problemas entre líderes, entre departamentos, que acabam quebrando essa unidade. Aí o objetivo, que deveria ser trazer almas, acaba sendo perdido. E hoje também a necessidade de performance na igreja, né? As pessoas preocupadas com o espetáculo, preocupadas com o show, preocupadas com a técnica. Então você às vezes está tão preocupado com isso, sobrecarrega as pessoas de tanto ensaio, tanta coisa, e depois, quando você está tudo pronto,
Você talvez esqueça que aquilo ali deveria ser feito para levar uma mensagem. Então, o coral tem que cantar para levar a mensagem ao pecador. O cantor que vai cantar, ele tem que cantar para levar a mensagem ao pecador. Qualquer departamento da igreja tem que estar preocupado em levar a mensagem para o pecador. E ao longo dos anos a gente vai vendo que nem sempre isso acontece. Às vezes o departamento quer mostrar uma performance para a igreja e acaba virando um show, um espetáculo. E algumas igrejas até se configuram, né, para esse formato de espetáculo, de show, de apresentação, o que não deveria acontecer. Um fato que aconteceu, eu tenho uma prima, né? Ela está começando aí, né? Aí antes dela ir, ela chegou pra mim e falou: eu vou numa igreja assistir um show de um pregador. Eu, o quê? Como assim? Um show? Um show, cara? Foi tipo assim, não foi? Aí eu, aí é isso, né? As pessoas fora da igreja estão pensando que estão vindo e as igrejas estão, o formato que elas estão adotando está mostrando isso para o mundo, né? Que ali é uma apresentação, é uma performance, é um espetáculo. Então quebrar isso, né? Você ter um culto em que a orquestra participa do culto e não se apresenta, um culto que o coral participa do culto e não se apresenta, um culto que o pregador vai pregar e ele tem foco na mensagem para o pecador e não uma apresentação de conhecimento, da profundidade, de coisa nova, porque é uma preocupação com uma coisa nova, né? Talvez nós tivéssemos um pouco mais de unidade, porque todos contribuiriam, colaborariam para que a igreja produzisse o resultado que ela deveria produzir, que é levar a mensagem até o pecador. É Jesus que salva, mas a mensagem quem tem que levar é a igreja. Pastor, falando dessa contribuição, o que o senhor acha que cada um de nós, assim, né, os membros da igreja, pode fazer para contribuir nessa unidade, para o crescimento do corpo de Cristo? Assim? Primeiro, tem que ter consciência da missão da igreja. A gente faz parte da igreja e tem consciência da missão da igreja. A missão da igreja é ganhar almas. Quando eu fico... Por que nós estabelecemos esse tema? O tema para o ano, né? Porque eu estou incomodado. Agora, quantas pessoas estão incomodadas por não ter um pecador no domingo assistindo, participando do culto? Quantas pessoas estão incomodadas em não trazer ninguém para a igreja? Quantas pessoas estão incomodadas em não falar de Jesus? Né? E quantos estão muito tranquilos em fez uma boa apresentação? Como é que foi a nossa apresentação? Nossa, foi um espetáculo, todo mundo elogiou. A pessoa se sente tranquila, olha, fiz a minha parte. Lá, né? Exatamente, fica confortável. E a igreja e as pessoas estão ficando confortáveis com isso, com as apresentações e com as performances. E não se incomodam por não ter, no dia do batismo, poucas pessoas para batizar. Né? No domingo não ter ninguém para assistir o culto público. Né? Aí não precisa nem fazer apelo, porque às vezes a gente nem faz mais apelo, porque não tem ninguém para fazer apelo para quem. Né? Então, se cada se entender a missão da igreja, entender a sua missão dentro da igreja, estaria trabalhando para trazer almas para o reino de Deus. E quando você só o fato de se preocupar em trazer almas para o reino de Deus, você vai estar contribuindo com a unidade da igreja. Porque você vai estar, não vai priorizar a competição. O que eu posso fazer? Se eu não posso participar disso, participar daquilo que às vezes acontece, né? Olha, eu não tenho oportunidade da igreja. Porque a pessoa não quer, ela quer se apresentar. Se ele se entendesse que existem milhares de almas que precisam só ouvir ele falar de Jesus, ele não estaria preocupado com a oportunidade na igreja. Mas hoje nós estamos muito preocupados com os grupos, com os departamentos, e isso criando até uma grande confusão na igreja, porque não tem espaço para todo mundo, não tem horário para todo mundo, e aí acaba que cria as confusões, as divisões na igreja, e isso aí leva às vezes até para problemas sérios dentro da igreja, né? Então, se eu não tenho oportunidade na igreja, eu não estou lá para ter oportunidade na igreja, eu quero pregar o evangelho. Se eu não consigo pregar aqui, eu vou pregar onde passar uma pessoa na minha frente, eu vou pregar o evangelho para ela. Então, cada crente tem que entender que ele é um responsável por contribuir com o crescimento de Deus. Cada crente. Tá? Hoje,
com a departamentalização, as pessoas estão pregando o departamento, né? É o líder do departamento. Porque vai ter alguma coisa ali? Não, hoje é culto de quê? É culto da mocidade. Ah, então eu não tenho compromisso nenhum. Hoje é culto de quem? Se eu tivesse entendimento que, de fato, essa igreja é uma, eu não quero saber se é da mocidade, se é dos adolescentes, se é de quem que seja. Eu vou estar lá, eu vou contribuir, eu vou ajudar. Aí nós não teríamos também tanta deficiência de mão de obra para contribuir nas atividades da igreja, nos trabalhos da igreja. Né? Quantas vezes você tem um ensaio, por exemplo, de jovens, ele não tem nenhum diácono na igreja para abrir a porta, porque ele entende que aquilo ali é dos jovens. Então nós vamos perdendo ao longo dos anos o foco. Então temos que recuperar o foco de que, se nós entendermos que a igreja ela tem que produzir a mensagem para o pecador e que eu tenho que contribuir com isso, eu vou contribuir com os jovens, vou contribuir com as crianças, vou contribuir com os adolescentes, vou contribuir com todo mundo que eu quero dar a minha contribuição. Posso não ser um pregador, posso não ser um cantor, mas eu contribuir para que aquele pregador pregasse, eu contribuir para que aquele departamento fizesse o trabalho dele para que o pecador fosse alcançado. Simples assim. E você falando disso, pastor, eu lembro uma pessoa que eu admiro muito, né? Minha avó Paula, né? Beijo, vó. Não. Cara, eu acho, tipo, ela tem culto, ela vai, eu acho, tem qualquer culto ela vai nos escuta aqui, da congregação, ela vai em tudo. Uma coisa que eu gosto muito dela é quando a gente sai na rua, assim. Chega a ser, às vezes, engraçado, porque teve um dia que, tipo, veio um menininho vender alguma coisa pra ela, vou comprar, e ela, mas você já vai pra igreja? Se você for pra igreja, eu compro até mais um. Aí tem outro, tipo, aí a gente tinha uma mulher lá do telefone chorando, parecia que ela tinha acontecido uma coisa ruim. Aí minha avó chega, moça, Deus vai te ajudar. Sério, minha avó é sensacional. Ela viu uma pessoa, ela, tipo, eu admiro muito isso nela, essa vontade. O incômodo com a pessoa que precisa ser salva. Isso é que falta na maioria dos crentes hoje. Estamos incomodados em pregar bem, cantar bem, fazer as coisas bonitas, né, com o visual, mas não estamos incomodando com as pessoas. E o jeito que minha avó fala, minha avó não fala nenhuma palavra difícil nem nada. Ela fala, Jesus te ama, Ele vai te ajudar. São essas pessoas que ganham almas. Porque essas pessoas que vão ter, imagina se cada crente fizesse isso, né? O tempo que nós gastamos para preparar performances, estaríamos, se estivéssemos pregando, falando com as pessoas. Qual seria o resultado? Sim. É uma coisa a se pensar, né? E eu imagino que seja essa estratégia. Qual que é a principal estratégia para esse ano de 2025, pastor, assim, para trazer almas para Jesus? Então, a igreja ela tem a obrigação de prover ferramentas, instrução para que isso aconteça. O que nós estamos fazendo agora é trazendo o projeto de discipuladores. Nós preparamos um seminário, aí tem uma metodologia que são 12 semanas, se não me engano, né? 12 semanas, né? E 40 mais ou menos daqui da série participaram e finalizaram. Esse pessoal finalizando essa instrução, esse treinamento, ele está preparado para ele ser o discipulador. Não é um departamento, ele é o discipulador. Então cada um é um discipulador autônomo. A preocupação é com a pessoa que não é crente, com a pessoa que precisa ser salva, com a pessoa que precisa ouvir o Evangelho. Então, se 40 pessoas que passaram por esse preparo, cada um deles falar com uma pessoa, são 40 pessoas que ouvirão falar de Jesus. Nosso projeto é esse grupo trabalhar esse ano na prática, estão praticando isso, né? Cada um deve discipular uma pessoa, não crente. E no segundo semestre tem um outro seminário, nós prepararmos um outro grupo e chegar ao longo dos anos, chegar a pelo menos 30% da igreja está preparada para ser discipuladora. Né? Ela que vai ser discipuladora, ela que vai escolher uma pessoa, orar por ela, ir lá falar, convidá-la para participar desse discipulado, antes mesmo de trazer na igreja, e começar a trabalhar com essa pessoa, até que ela entenda o Evangelho, entenda a salvação, e aí ela decida, não, eu quero, e aí traz para a igreja. Ou seja, cada um ser responsável por trazer alguém para a igreja, mas cuidar dessa pessoa, instruir essa pessoa, porque a mensagem é muito simples, e todos podem fazer isso, entendeu?
Só que, como nós perdemos isso ao longo dos anos, aquela disponibilidade de falar com as pessoas, aquele jeito, né? E também o mundo hoje é outro, né? As pessoas estão em apartamentos, as pessoas não são tão abertas a te ouvir falar, né? Então, a gente tem uma metodologia. Essa metodologia vai ser aplicada e vamos orar para que tudo dê certo e que cada um, de fato, se preparar, comece a fazer o seu trabalho. E, pastor, como enfrentar desafios internos e conflitos internos dentro da igreja sem comprometer a unidade da igreja? Voltando, é a mesma resposta que eu tinha dado, né? Todo mundo tem entendimento, né, da sua responsabilidade, e o pastor é quem tem que ser o nivelador disso, né? O pastor existe o Salmo 23, eu gosto muito do Salmo 23, né? E eu falo muito com os pastores sobre isso, Salmo 23, verso 1 e 2, né? O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, existe águas turbulentas, mas quem tem que saber o caminho das águas tranquilas é o pastor. Então, vão ter os conflitos. Nós vamos ter sempre conflitos, de todas as pessoas você tem conflito. Agora, como administrar esses conflitos? Conduzindo, o pastor sendo aquele que vai sempre conduzir esses conflitos para chegar a uma certa harmonia. Não é um negócio fácil, porque o tamanho da igreja, o sistema de departamentalização. Ontem nós tivemos uma reunião interessante que nós vamos fazer o trabalho agora dos 70 anos, não tem um espaço em Mauá que caiba todos os membros da igreja. Então vamos ter que fazer aqui na sede. Então divide por setores e vai ter lá na quadra os jovens e adolescentes, e aqui na nave da igreja os irmãos, as famílias. Aí o que acontece? Né? Como atender lá, atender aqui? Aí aparece uma série de conflitos, né? A orquestra vai tocar aqui, vai tocar lá. Os cantores vão cantar aqui, vão cantar lá. Aí um quer cantar aqui, outro não quer cantar lá. Então, mas aí você senta com todo mundo e vai resolvendo esses problemas, levando as pessoas a entenderem que a gente tem que fazer um trabalho que seja harmonioso, né? Distribuir todo mundo, ser aberto a participar, a colaborar. Se for para colaborar com o reino de Deus, se for para colaborar para que as coisas vão, que a igreja vá bem, eu estou disposto a fazer a mudança que eu quero fazer, abrir mão da nossa vaidade, né, do nosso ego, porque às vezes acontece a igreja, algumas pessoas ficar tão envolvidas com determinadas atividades, departamentos, que elas acabam quase que assumindo assim, como donos daquele departamento, né? As coisas têm que ser do meu jeito, as coisas têm que ser comigo, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Na igreja não tem pessoas deve que disso. esquecem. Então. Então, na realidade, a sua pergunta é ensinar os crentes a serem de fato cristãos, ser discípulos de Jesus. Aí vamos ser discipulados, né? Ensinar os crentes a ser discípulos de Jesus, que é a humildade, né? Se todo mundo tiver humildade suficiente, falar, não, tudo bem, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, vamos ver o que contribui, qual que contribui mais para a igreja, o que contribui mais para o reino de Deus. Essa é a pergunta que sempre tem que ser feita, né? O que vai produzir mais resultado no reino de Deus? A minha participação, a sua participação? E aí chegar ao entendimento e todo mundo sendo humilde o suficiente. E esse é o trabalho que a igreja tem que fazer, é ensinar a todos, inclusive os líderes, a serem discípulos de Jesus, a se comportarem como Jesus se comportaria naquele momento, que não é uma coisa fácil. Pastor, pensando no mundo de hoje que seguidores é muito importante, lá no Instagram é importante ter milhares de pessoas, como fazer esse equilíbrio de um crescimento quantitativo, mas qualitativo também? De não ter pessoas dentro da igreja, quer dizer, ter pessoas dentro da igreja, mas que essas pessoas de fato estejam ligadas a Cristo e não só estejam indo para a igreja por um evento social, porque é o compromisso de domingo, ou para fazer apresentações, como o senhor falou. Eu entendo assim, tá? Existe a pregação e existe o ensino, né? Jesus, ele sempre pregava para a multidão, e depois diz assim, quando ele estava só com seus discípulos, aí ele ensinava. Então a igreja, ela tem que pregar para todo, e pregar a verdade para
toda criatura. Nós temos que levar o conhecimento de Jesus. Quando as pessoas chegam na igreja, aí o ensino tem que ser muito efetivo, ensino bíblico, ensino conforme a palavra de Deus. Não muitas pessoas vão vir, vão ouvir e vão desistir. A gente tem que entender que isso vai acontecer. Jesus um dia estava pregando, quando ele terminou, foi todo mundo embora, só sobrou os discípulos. Aí foi, vocês não querem ir embora também, não? Não, Senhor. Por que eles ficaram ali? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Porque ele os ensinava. Então, a pregação, por isso que o culto público, como eu falei aqui, a mensagem é para o pecador. A mensagem tem que ser pregada para o pecador. Agora, depois tem que ter o discipulado, que é o ensino, mostrar para ele como ser cristão, conforme a palavra de Deus. Se nós fizermos isso com bastante simplicidade, muita clareza, provavelmente nós não teremos muita dificuldade quanto a isso, com a qualidade das pessoas. Qualidade no sentido das pessoas entenderem o que elas estão fazendo ali na igreja, entenderem o plano de salvação. Então isso é ensinado. A pregação ela é muito emotiva, ela desperta o interesse, mas aí quando a pessoa chega, a igreja tem que estar preparada para o ensino. E aí volto novamente, assim como nós não estamos acostumados a pregar para os não crentes, para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, nós também temos perdido a capacidade de ensinar para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós ensinamos também para os crentes. E aí acaba que a gente faz muito debate e pessoas que precisariam estar sendo instruídas não estão. Por quê? Porque não pregamos para elas, portanto elas não vêm. E como não tem quem não é crente ainda, quem não conhece o Evangelho para ser ensinada, a gente fica debatendo teologia. E teorias e interpretações. E, pastor, o crescimento, assim, ele é constante, né? Vai passando de ano para ano. E tá vindo uma geração aí, tem a nossa geração. Qual que você acha que tem que ser o compromisso, assim, as ações dessas pessoas para esse crescimento continuar, assim, sabe? Qual que são os próximos passos? E também, fazer um gancho da pergunta, para não ter esse conflito de geração, igual o senhor falou do departamento, não ter de geração. A geração mais antiga fala, mas essa geração de hoje não tem, e isso não causar o conflito na unidade. Eu acho que, na minha opinião, é simples, é pregar o Evangelho como é. Porque o que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado com modismos, com interpretações particulares, que ao longo dos anos vão sendo mudadas. Isso tem que ser deixado muito claro. Eu deixo muito claro para quem vai se batizar. Olha, a nossa igreja ela se comporta dessa forma. Como eu falei no início, é uma casa, é uma família. Tá? Se você for lá da outra família, eles vão se comportar da outra família. É dessa forma. Isso aqui não tem nada a ver com salvação. Isso aqui é tradição da igreja. A igreja se comportou, então a gente não quer quebrar também a tradição. A gente quer manter essa tradição. Isso aqui é doutrina. Isso aqui você tem que obedecer. Porque vai estar em toda a casa. Bíblica, em toda a casa. Tá? E se você analisar, é isso mesmo. São questões éticas, morais, dos lares, né? De respeito, de obediência. Que, independente de como o seu lar é formado, como ele conduz os assuntos dentro de casa, mas algumas coisas acontecem para dar certo em todos os lares. Assim, as gerações, se elas tiverem entendimento claro do que é o Evangelho de fato, a igreja se preocupar em ensinar o Evangelho, claro, e não estou dizendo abandonar a tradição, mas que aquela pessoa entenda e ela opte por, não, eu quero seguir, eu quero ser obediente. E aí, ensinar a humildade às pessoas também, ao respeito. Sua mãe fala para você, olha, eu não quero que você faça isso, se está errado, está certo, errado fazer aquilo. Mas você, por respeito à sua mãe, né, porque você está naquela casa, você convive naquela casa, para manter a harmonia da casa, você vai fazer isso aí, e não vai ser nenhum esforço, nada que vai te prejudicar. A igreja é a mesma coisa. Aí entra o pastor de novo, né? É quem tem que conduzir esse relacionamento de pessoas mais tradicionais com as pessoas mais jovens de forma harmoniosa. É conseguir passar por isso sem criar rupturas, sem criar conflitos, fazer com que vão ocorrer mudanças, evidentemente ao longo dos anos vão ocorrer mudanças, mas que essas mudanças sejam equilibradas, né?
e que sejam, e que elas não levem a extremos, né? Porque existem os extremos que acabam desequilibrando o ambiente. Então, se eu quero manter um ambiente harmonioso, eu quero participar dele, eu tenho que contribuir com isso. Paulo fala algumas vezes que se fazer alguma coisa vai prejudicar o seu irmão, vai deixar ele, sei lá, vai desviar ele, tá? Não faça. Você é inteligente o suficiente para isso. Então é usar a sabedoria, usar a inteligência, né? E não fazer o que muita gente faz, aí sempre por confronto, sempre confrontar. E isso não pode acontecer, nós temos que ter humildade. Aí volta para ensinar os crentes a serem cristãos. Às vezes tem gente que só prefere ter razão, né, pastor? Exatamente. E às vezes até tem, né? Mas só que para manter a harmonia do ambiente, para contribuir com a outra pessoa, que talvez mesmo eu tenha razão, ele não vai entender, eleva e contribua para a salvação do seu irmão. Isso é cristianismo. Eu acho que isso é muito raro, até pelo que o mundo prega hoje. Eu discuto, converso bastante sobre a Bíblia com o pessoal do meu serviço que não são crentes, aí eles ficam fazendo várias perguntas, questionamentos. É que isso não é certo, né? E aí, teve um dos momentos que a gente estava falando sobre isso, sobre deixar de fazer para não escandalizar o meu irmão. E aí eles ficaram indignados no sentido, nossa, mas se você quer fazer, por que você não faz? Se não é pecado, se não vai ter problema, você vai deixar de fazer só porque o outro vai achar ruim? E isso parece que não entra na cabeça do mundo, tipo, você ter o cuidado com o próximo para não escandalizar ele. E eu acho que isso acaba às vezes entrando na igreja, esse pensamento de eu não vou me importar com o próximo, não é pecado, eu vou lá fazer independente do que vão achar. Né? Porque o mundo prega a concorrência, né? Todo mundo concorrendo com todo mundo. Então você tem que fazer aquilo que você gosta, você pode fazer tudo, você, né? Só que não é bem assim, nós convivemos com outras pessoas, a gente tem que se preocupar com elas, e às vezes abrir mão de alguma coisa que nós até gostaríamos de fazer, para salvar, para manter a harmonia do ambiente, não só isso, mas manter aquelas pessoas, né, saudáveis, a gente pode fazer. Se quem faz isso é sábio, é inteligente, porque ele tem força, tem capacidade para fazer isso. O outro talvez não tenha. Então, Deus te deu essa oportunidade de contribuir com a harmonia, contribuir com a salvação daquela outra pessoa, deixando de fazer aquilo que não vai te atrapalhar em nada, não vai mudar nada a sua vida, você vai viver bem e tranquilo e não vai atrapalhar a vida de ninguém também. E voltando até o assunto do lógico, pessoas mais de idade, assim, pessoas mais velhas. Nossa, foi muito pesado isso, não. Pessoas mais de idade. Não, que nem, tipo, às vezes eu posso até tentar falar pra minha vovó, mas isso daí não tem nada a ver, não é. Mas minha avó cresceu a vida inteira dela achando que aquilo ali era errado. Eu não vou conseguir convencer ela de que aquilo ali tudo bem, sabe? Agora, analisando, qual vai ser a importância de mudar isso na vida dela? Só vai criar conflito, entendeu? Então, isso tem que tomar bastante cuidado, a não ser que seja, eu falo, quando você viola a doutrina, por isso tem que ficar bem claro o que é doutrina e o que não é. E isso a gente procura deixar bem claro para todo mundo da igreja. Ninguém vem aqui falar assim, isso aqui é doutrina, isso aqui não é. O pastor Clarion falou, só que se não fizer isso, não vai para o céu. Não, eu leio a Bíblia. E a Bíblia é a nossa referência, nosso guia de prática, é o que nos conduz. Agora, as tradições acontecem, a Bíblia diz que os nossos bons costumes, eles ajudam, né? Porque não tem sociedade que não tenha a sua própria cultura, seus próprios costumes, a sua forma de viver. Cada um vai se desenvolver nessa forma. A igreja, ela vai desenvolver na forma dela. Se você quiser participar dela de forma harmoniosa, você tem que se ajustar. Agora, como instituição, ao longo dos anos, ela vai também se adaptando. O que não pode acontecer é você começar a fazer confrontos na igreja. Tem gente que faz alguma coisa para confrontar o pastor, para confrontar a igreja. Aí você está errado, porque você está confrontando. É diferente, entendeu? Mas isso aqui não tem nada a ver. Tudo bem, não tem nada a ver, mas cuidado com a sua intenção, né? Porque a sua intenção é o quê? É confrontar a igreja. Aí você está errado, você está pecando, não por fazer aquilo, mas pela forma como você está fazendo, pelo confronto, pelo desafio. E a igreja não desafia, né? A gente tem que entender, compreender e, evidentemente, que em grupo, né, assim,
acaba que participando de uma certa evolução, assim, em termos de mudança, que vai acontecendo ao longo dos anos. Graças a Deus, a nossa igreja não tem muita dificuldade com isso, né? Os tradicionais, graças a Deus, temos muitos tradicionais. Aqui nós temos bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, tudo congregando junto. Os avós assembleiando aquele sistema de 60 anos atrás, 70 anos atrás, na maior tranquilidade, convivendo com as crianças. Então, nascendo agora com os jovens, com os adolescentes. Então, graças a Deus, a gente não tem tido muita dificuldade com isso, né? Agora a gente toma muito cuidado com os exageros, né? Que aí os exageros, a igreja tem que, de fato, orientar, instruir, para que as pessoas não saiam, as pessoas não se prejudiquem, né? Porque não é prejudicar a igreja, as pessoas vão se prejudicar pela forma como se conduzem, de forma bem nos extremos, tanto do lado como do outro. E no final vai ser responsabilizado por aquela alma que foi pro céu. Exatamente, você vai ser responsabilizado por isso. Então a pergunta é, né, chegar lá no céu e Jesus pergunta, fulano não chegou aqui. Imaginando assim, né? Jesus, fulano não chegou aqui. E ele me falou que não chegou porque você falou para ele que não era para fazer isso. Então, e falou ainda, Jesus falou ainda que eu não falei nada disso. Eu não falei nada, eu não falei isso. E olha que eu não esqueço essas coisas. Então, mais ou menos é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso, né? Quando chegar lá, as pessoas, alguém vai falar assim, olha, eu não cheguei lá porque fulano falou para mim alguma coisa em que eu, né? Não, mas eu não vou participar dessa igreja então, porque se você fizer assim eu não vou para o céu, não tem como ir para o céu. Não, tomar cuidado com isso. Então temos que ser muito evangélicos. Por isso que a igreja é evangélica. Por quê? Porque ela prega o evangelho. As tradições, elas são sociais, elas fazem parte da comunidade da igreja. Mas a mensagem dela é o evangelho. É isso. Perfeito, pastor. E agora a gente já passou 70 anos da igreja, né? O processo de criação, consolidar e tudo mais. E aí a gente queria que o senhor projetasse os próximos 70 anos da igreja. Extrapolar esse tempo aí. Projetar. Aquela frase, se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, o que a gente espera é o seguinte, é que nós que estamos aqui hoje, a gente contribua, né, de todas as formas, né, com a pregação, com o ensino, preparando uma igreja que possa continuar pregando o evangelho, né? E isso demanda infraestrutura, um modelo de gestão, para que conforme as gerações forem chegando, a gente vai passando, as pessoas chegarem e assumirem uma igreja que esteja harmônica, né? Uma igreja que o pastor conduziu por águas tranquilas, que ela continue prosperando, né? E, sobretudo, uma igreja unida, né? Porque se ela estiver de fato unida, ela vai passar os anos, e cada ano vai ter a sua dificuldade, diferentes, né? Elas vão enfrentar essas dificuldades, se ela estiver de fato unida em Cristo, ela vai vencer, porque o próprio Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, as portas vão ter dificuldades, vão ter lutas, batalhas, como teve ao longo dos anos até chegar aqui. Se nós conseguirmos, pelo menos, deixar uma igreja, né, que pregue o evangelho, que anuncie o evangelho, de fato, como o evangelho tem que ser pregado, como a Bíblia ensina, nós teremos feito a nossa parte, né? Teremos feito a nossa parte enquanto nós estamos aqui. Por isso que eu falo muito, vamos fazer valer a pena o tempo que nós estamos aqui, né? Porque outros fizeram valer a pena, nós estamos aqui hoje porque alguém passou antes de nós, trabalhou, enfrentou as dificuldades, não teve medo, fez o que tem que ser feito, e nós temos que fazer o que tem que ser feito. E se nós fizermos o que tem que ser feito de fato, nos próximos 70 anos Deus vai abençoar da mesma forma que tem abençoado até aqui. Amém. Pessoal, acho que a gente já está encaminhando para o final. A gente queria que o senhor deixasse suas considerações finais para as pessoas também com esse tema de unidade e crescimento para o ano que vem. Muito bem. Né? O ano que vem nós vamos estar fazendo 70 anos, comemorando 70 anos. Ao longo do ano tem uma agenda bastante grande. Nós queremos convidar todos para participar desta agenda, dos eventos que vão acontecer durante o ano. Mas, sobretudo,
convidar a todos os irmãos da igreja a evangelizar as pessoas que não são crentes. Pregar a palavra das pessoas que não são crentes. Convidá-las. Às vezes você não sei pregar, convida, só convida. Se você se sente bem na igreja, se você acha que aqui é de fato o lugar onde se ouve a palavra de Deus, e você vê que tem alguém que precisa ouvir, convida, vamos lá na igreja, lá você vai ouvir a palavra de Deus, e traga essas pessoas, né? Para o ano que vem, nós queremos um ano não só de eventos, mas um ano em que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus, que as pessoas sejam alcançadas, né? E que nós começamos esse projeto discipulado e que nós reiniciamos, né, o nosso processo de evangelização às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Será um ano de bastante atividade. Queremos que todas as famílias participem, as crianças, adolescentes, jovens, todos participem, divulguem e principalmente tragam pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? Unidade e crescimento, nós cremos sem nenhuma dúvida que se tiver unidade vai ter crescimento, né? Mas tudo isso é para a glória de Deus. Nós entendemos que esta unidade é para a glória de Deus, a gente vai fazer o possível para não quebrar a unidade. Aí todo mundo vai contribuir, vai colaborar com todos. E a igreja vai produzir o resultado dela, que é entregar a mensagem, né? Eu falo bastante para o pessoal, nós não salvamos, né? Nós não perdoamos. Jesus morreu para salvar, Deus fez a parte dele, mandou Jesus. Deus morreu na cruz do Calvário, o Espírito Santo é quem convence. O que a igreja faz? Entrega a mensagem. Então nós temos que entregar a mensagem. Faz o convite, né, pastor? É a única coisa que a igreja faz. Basicamente isso. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É isso. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho. E Paulo até fala para Timóteo, né, em tempo e fora de tempo. Se você só pregar, o resultado virá. O problema é que nós não estamos fazendo isso. Então, vamos começar a fazer. Então, esse é o desafio para o próximo ano. Todos unidos para levar a mensagem para o pecador. A parábola do semeador, né? Caiu em vários terrenos. Alguma semente vai cair em terra boa. Alguma né? semente. Então, você não precisa se preocupar. Quando ele estava distribuindo a semente lá, ele não ficou procurando a terra boa. Ele distribuiu, aleatoriamente. Vai distribuindo. Alguma caiu. Alguém vai produzir. E talvez a gente nem enxergue, talvez nem venha aqui para a igreja. Talvez algum dia lá no céu, não sei como é que vai ser, mas alguém chega e fala, olha, eu estou aqui por sua causa, mas eu não te conheço. Não, aquele dia você falou. Isso é importante. É verdade. E hoje é um episódio especial também, porque é um episódio de despedida do Glorificast 1.0, que a gente brinca, vai deixar a mesa de apresentação. Então, nesse momento, queria agradecer ao público que sempre acompanhou a gente, que sempre assistiu, comentou, parava, a gente falava, assisti aquele episódio, me ajudou muito. Chamava a gente de Glorificast. Eu não gosto de Glorificast. Sobre a Glorificast. Também quero agradecer ao pastor por todo o apoio que o senhor deu ao projeto desde o começo. Eu lembro que na primeira reunião a gente falou assim, pastor, não precisa dar resposta agora, pode foi na hora, né? E na hora ele aderiu ao projeto, comprou a ideia, divulgou a gente. E o engraçado é que antes de a gente ir no falar com o pastor, Tem medo, né? a gente tava muito medo, a gente fala assim, adivinhando, será que o pastor vai deixar? Não, acho que não, o pastor não vai deixar. Ah, não, eu acho que vai deixar. É verdade. A gente fez testes de apresentações pro projeto do pastor, né? E então agradecer ao senhor, que o senhor sempre apoiou e sempre divulgou o projeto. E eu também, obviamente, quero agradecer aos meus companheiros de Glorificast. A gente começou isso num grupo de estudos, né? Como vocês sabem. Acho que o grupo de estudo em si começou em 2020 ou começou em 2021. E aí deu nisso, né? Então eu quero agradecer a vocês que esteve com a gente aí, que esteve comigo. Eu sei que eu sou uma pessoa muito fácil, mas muito obrigado. Sem vocês não teria nenhuma graça esse projeto. E é isso aí, galera. Obrigado aí por... Foi 3 anos? 3 anos? 3 anos de... 50 episódios. Quantos episódios? E não fiz, mas acho que foi mais 50. Foi mais... Já vai ter os 50. E é isso aí, galera. Obrigado aí por acompanhar a gente. Continua acompanhando. A próxima equipe vai ser fera demais. E é isso aí. Obrigadão, galera. Bom, eu também quero agradecer, o Vini já falou, o Pedro já falou. A gente agradece muito ao pastor pela oportunidade, porque sem o aval dele não teria acontecido o trabalho, então foi muito importante todo o apoio. E também a vocês que sempre
assistiu, acompanha, divulga, um trabalho muito importante também para o crescimento da igreja, porque é uma forma de evangelizar, de propagar a palavra de Deus. E é isso, e o trabalho continua, né? Então, muito bem. Quero também aqui agradecer a vocês, né, pelo trabalho que foi feito, toda a equipe, né, então vocês aqui na bancada, trabalhando aí nos bastidores, que Deus possa recompensar e que, né, tudo que vocês fizeram continue produzindo frutos, né, naquelas pessoas que ouviram, naqueles que ainda vão ouvir, episódios que já foram gravados, que estão disponíveis, e que Deus possa conduzir vocês, dando sabedoria, dando graça, e nos novos projetos de vocês, que as portas sejam abertas e que de fato vocês possam contribuir com o crescimento do reino de Deus. A igreja, né, depende, em termos institucionais, a igreja depende do trabalho de vocês, de cada jovem, de cada irmão, né, e aqueles que querem fazer, vão fazer a obra de Deus, e a recompensa vem do Senhor. Nós só agradecemos e oramos por vocês, para que vocês continuem produzindo no reino de Deus. E aqueles que chegarão, né, que Deus os abençoe, que Deus dê graça, sabedoria e continue fazendo o trabalho que tem que ser feito. E a todos que ouvem, né, continuem atentos, né, eles irão anunciar aí os próximos passos, mas continuem atentos e continue divulgando o trabalho e usando isso também como ferramenta de evangelização. Que Deus abençoe a todos. Amém. Não deixe de seguir a gente no Instagram, @glorificast, no YouTube, no nosso canal da igreja IED Mauá, e no Spotify, Glorificast também. Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.